O Senhor, com certeza, já falou o coração dele e vai passar para nós a palavra do Senhor essa noite. Também quero dizer aqui, eu não falei, mas eu lembrei agora. Suliane, sua filha está aqui conosco também. Você vai dizer, Suliane, que nós somos felizes de você estar aqui em toda a igreja. Vamos orar pelo Roberto, com suas mãos, da vida dele. Senhor, nós queremos aqui te pregar, Senhor Deus, o presbítero Roberto, na tua presença. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que tu tens preparado melhor, que é a tua alimentação espiritual. Meu Deus, que é através do teu cérebro, Senhor, nessa noite, que venha falar para a coração, porque eu sei que tu já falaste a ele. Deus, tu venha transformar o Senhor de uma maneira especial, seus lábios, sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, pelo que tu vais fazer aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja nessa noite, com graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando vi a data dessa mensagem de hoje, de Páscoa, eu fiquei pensando, o que falar nesse dia? Ah, mas hoje é Páscoa. A gente tem a mania de, no Natal, pregar sobre o Natal, que é o mais óbvio. Na Páscoa, pregar sobre a Páscoa. E em determinados feriados, em determinados eventos, pregar em cima daquele feriado. E não vai ser diferente, porém eu vou dar um enfoque diferente hoje. Nós vamos celebrar nessa noite um culto ao Senhor, a Páscoa ao Senhor Jesus, a Páscoa de Deus, mas nós vamos dar um enfoque hoje, a crucificação de Cristo, motivo pelo qual nós hoje somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Se não fosse o sacrifício do Cordeiro imaculado, do Cordeiro limpo, do Cordeiro totalmente limpo, sem uma mancha, se não fosse esse Cordeiro, nós hoje não estaríamos aqui para falar das bem-aventuranças do Senhor, para falar da boa obra que Ele fez, pelo que Ele tem ensinado e plantado no coração da igreja que prega o Evangelho e que é comprometida com a obra dele. Amém, queridos? Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no último versículo do último capítulo. João, capítulo 21, versículo 25. João, capítulo 21, versículo 25, diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Amém. Queridos, a crucificação de Jesus foi um evento da era do Messias que concretizou grande parte das profecias que existem na Bíblia. As profecias messiânicas. A crucificação, ela veio justamente para concretizar tudo aquilo que no passado, no Antigo Testamento, havia sido falado sobre o Messias. E na última vez que eu estive aqui pregando, que foi no início do mês, naquele culto de Santa Ceia, eu comentei sobre a primeira frase que Jesus falou quando estava na cruz. E
hoje nós vamos discernir, hoje nós vamos falar sobre as 7 frases que Jesus falou quando estava crucificado. São muitos versículos, alguns eu vou pedir para os irmãos abrirem, mas por enquanto apenas escutem. O primeiro versículo que eu quero falar está em Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 34. Primeira frase que Jesus disse quando estava na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase de Jesus na cruz está em Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando ele diz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase, João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Mulher, eis aí o teu filho. E disse ele para o discípulo: Eis aí a tua mãe. Quarta frase, Mateus 27, 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Quinta frase, João, capítulo 19, versículo 28. Jesus diz: tenho sede. Sexta frase, João, capítulo 19, versículo 30, diz: está consumado. E a última frase que Jesus disse antes de expirar, Lucas capítulo 23 e versículo 46: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, a graça é tua, Senhor, a glória é tua, o poder é teu, tudo pertence a ti. Tudo foi feito para ti, Senhor. Todas as obras que tu fizeste no mundo inteiro, Senhor, se tivessem sido catalogadas, ó Pai, creio eu que nem no universo inteiro haveria espaço, ó Pai, para gravar, para colocar todos os livros, Senhor, de todas as obras que tu fizeste, de todas as obras que tu continuas fazendo. Muito obrigado, ó Deus, porque hoje nós estamos aqui para celebrar, Senhor, um culto a ti e voltar, Senhor, nesse momento, aos pensamentos, Senhor, ao raciocínio do que se passou naquela cruz. Em nome de Jesus, dá graça nesse momento, para louvor e glória do teu nome. As 3 primeiras frases que nós vimos, as 3 primeiras frases que Jesus falou quando estava crucificado, elas foram pronunciadas logo no início da crucificação. Jesus passou 6 horas crucificado. E as 4 últimas frases que Jesus falou foram pouco tempo antes de sua morte. Existe um certo autor, um certo escritor, que disse que não parece que Jesus foi elevado naquela infame cruz também para poder olhar a maior altura uma multidão de gente, que saciava os próprios olhos com o espetáculo da sua agonia. Não bastasse a dor, não bastasse o sofrimento dos ferimentos que Jesus estava passando. Naquele momento, Jesus tinha diante de si uma multidão, muita gente olhando o momento em que ele estava ali passando por aquela situação dolorosa e vergonhosa. E doía mais para ele ao ver ali sua mãe, seus irmãos e seus amigos mais próximos. Jesus ali morria de forma lenta. Ele morria de forma lenta, mas ele morria consolado, porque ele estava certo de que ele estava cumprindo a vontade daquele que o enviou. Ele estava cumprindo a vontade daquele que o enviou para salvar a humanidade, para salvar a nossa vida, para salvar a vida de todos os pecadores da terra. Jesus naquele momento passava pelo maior sofrimento moral da sua vida, o maior sofrimento, a maior tristeza de sua vida, porque naquele momento ele, como homem, sofria, sentia dores como nós sofremos aqui. E pela primeira vez, quando ele chega ao Gólgota, Jesus rompe o silêncio. Ele não rompeu o silêncio para se queixar porque estava sendo crucificado. Ele não rompeu o silêncio pela primeira vez para se queixar
para pedir perdão por todas aquelas pessoas que o haviam colocado naquela cruz, que fui eu e foi você. A primeira frase que ele diz, no momento em que ele é crucificado, é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. O sacerdote Cristo Jesus, naquele momento, intercede por todas as pessoas do mundo. E na segunda parte da frase, porque eles não sabem o que fazem, Cristo está justificando a Deus, agindo como advogado, dizendo: Senhor, meu Deus, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por que os homens não reconheceram a autoridade e o poder que ele é o Filho de Deus? Por que os homens o crucificaram? Por que os homens fizeram isso a Jesus? Porque o ódio cegou o entendimento humano. Jesus tratou todas as acusações pelas quais ele foi submetido da maneira mais sábia possível. E por causa dessa sabedoria, por causa dessa tremenda inteligência de Cristo Jesus, inteligência no sentido de sabedoria, ele gerou ódio no coração daqueles homens que estavam à frente das lideranças espirituais. As palavras sábias de Jesus eram palavras para confortar, mas o coração do homem ficou cegado, ficou cego, foi cegado. E aí o ódio tapou o entendimento, o ódio tapou toda e qualquer graça que Cristo pudesse passar para aqueles homens. E surgiu então a inveja no coração dos principais, dos sacerdotes. Eu fico pensando, meu irmão, Jesus, lá no alto da varanda no palácio, com Pilatos, e aquela multidão inteira olhando para ele, e ele lá, todo sofrido, e a multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Qual o sofrimento na vida do homem daquele? Quantas pessoas, dentre aquelas milhares, talvez milhares, centenas, sei lá, estavam ali? Quantas tinham sido curadas por ele? Quantas pessoas o negaram? Quantas pessoas que ele deu visão, que ele deu audição? Quantas pessoas que ele operou maravilhas? Quantas ele ressuscitou e estavam ali? É certo que existem remanescentes, e existiram, mas também muitos que tinham passado pelas maravilhas de Cristo estavam ali pedindo a morte dele. Mas Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. E quando aqueles homens terminaram de crucificar o Cristo, que o penduraram naquela cruz, diz a Escritura que os soldados dividiram suas vestes, conforme a lei permitia. A lei dava autorização para os soldados que crucificaram o condenado repartirem as vestes. E então eram 4 soldados. Talvez quando eles estavam dividindo ali as vestes, um tivesse ficado com o turbante de Jesus, o outro ficou com o manto, o outro ficou com as sandálias, o outro ficou com o cinturão. Mas era desigual isso. Como é que o cara fica com o cinturão, o outro com a sandália, o outro fica com o manto? A Escritura diz, lá em João, capítulo 19, versículos 23 e 24, que isso é o cumprimento de uma profecia acerca do Messias. As suas vestes foram tiradas por sorte, porque não era igual a divisão das vestes de Jesus. Em João capítulo 19, versículos 23 e 24, diz assim: tendo pois os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, era tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram uns aos outros: não a rasguemos,
mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Sabe onde é no Antigo Testamento que está escrito isso, querido? Lá no Salmo 22, versículo 18, uma profecia acerca do Messias, que diz: repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica, uma túnica totalmente banhada em sangue, uma túnica totalmente banhada pelo sangue do Cordeiro. Mal aqueles homens, mal aqueles guardas sabiam quão precioso tesouro estava nas mãos deles, não a túnica, mas o sangue do Cordeiro que foi imolado. Após a crucificação, os soldados ali montaram guarda ao redor do corpo de Jesus, talvez para impedir, talvez não, para impedir que os familiares tirassem o corpo do condenado e o livrassem ali da morte. Mas acontece que a crucificação não era o suficiente para matar o condenado. As suas partes que foram transpassadas com grandes pregos, as partes do seu corpo que foram feridas com grandes pregos, o ferimento logo incha, o corpo reage, incha e contém a hemorragia. E aí Jesus ficou lá, sofrendo horas, 6 horas sofrendo, até expirar. Junto com isso, Cristo, queridos, em cima da coroa, em cima de Cristo, na cruz de Cristo, na parte superior, foi colocada uma placa que era colocada em todas as cruzes, dizendo ali por que aquele homem estava sendo condenado. E o que estava escrito na placa de Jesus: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Escrito em 3 idiomas: o latim, que era o idioma oficial, o grego e o hebraico, mais precisamente o aramaico. Aí eu parei para pensar, li esse versículo e disse assim: mas por que escrever a condenação de Jesus em 3 idiomas? Por quê? E aí, lendo mais um pouco a Bíblia e analisando um pouco mais as Escrituras, eu entendi o seguinte: os povos mais civilizados da época eram os gregos, eram os romanos, os hebreus. Eles eram o povo mais civilizado. Dentre nós existem as pessoas que falam português, que falam inglês, que falam espanhol, alemão, italiano. Talvez hoje, se a crucificação de Cristo fosse hoje, talvez na cruz de Cristo a placa tivesse escrita em inglês, mandarim, que é outra língua, terceira língua, não sei qual seria a terceira língua. Mas deu para entender? O objetivo foi providência divina. Pilatos exigir que a placa de Jesus estivesse escrita em 3 idiomas, porque grande parte da população, se não todos, poderiam ler o que estava escrito aqui. Providência do Senhor, providência divina. E muitos leram aquela escritura. E até o momento da crucificação, Jesus ali preso numa cruz, sem ter para onde ir, sem querer usar o seu poder de Deus, ainda ali, os membros do Sinédrio, mordidos por causa da Escritura em 3 idiomas, e por causa da Escritura que dizia Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, eles enviaram servos deles, vai lá no palácio, manda Pilatos mudar aquela placa, manda Pilatos colocar assim: ó, sou o Rei dos Judeus. Diz a ele que nós não queremos aquilo, porque senão quem lê vai dizer: olha, o Rei dos Judeus, foi morto o Rei dos Judeus. E eles
tomados pelo ódio, disseram: Pilatos muda, bota, sou o rei dos judeus. Isso muda tudo. Porque se ele botasse sou o rei dos judeus, Jesus estava se intitulando. Sabe o que é que Pilatos disse para esse povo? O que escrevi, escrevi. O que escrevi, escrevi. Não vou mudar nada. Vai ficar daquele jeito. Providência divina. Tudo providência divina. E Jesus está lá, crucificado, odiado por multidões, odiado pelos membros do Sinédrio. E se não bastasse todo aquele sofrimento, toda aquela vergonha, ainda chega um ladrão que está do lado de Jesus para blasfemar. Ladrão do naipe de Barrabás. Marcos informa que Deus permitiu que Jesus fosse crucificado entre dois ladrões para que se cumprisse outra profecia que diz lá em Isaías capítulo 53 versículo 12: e foi contado entre os transgressores. Jesus, o Filho de Deus, foi contado entre os transgressores. Tantas injúrias ele escutou. E aí um dos ladrões, lá em Lucas capítulo 23, versículo 39 a 41, diz assim: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro ladrão repreendeu o ladrão que falou primeiro e disse: tu nem ainda temes a Deus, estamos na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Era como se ele estivesse dizendo assim: rapaz, tu está debaixo de uma condenação por causa de atrocidades que fizeste na tua vida, e daqui a pouco tu estarás perante Deus, e tu ainda está blasfemando contra alguém que é o Filho de Deus. E aí o ladrão diz assim para Cristo, o ladrão que revidou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, aquele homem estava sendo totalmente mudado no seu interior, no seu coração. Tem muita gente que diz assim: quando eu estiver mais velho, eu vou servir a Cristo, eu vou para a igreja quando eu estiver mais velho, quando eu estiver bem pertinho de morrer, quando eu estiver no leito do hospital já bem pertinho de morrer, eu me converto, porque Jesus salvou o ladrão na cruz. Mas nós não sabemos o dia nem a hora que está guardado para cada um de nós. Se nós soubéssemos o dia, se nós soubéssemos a hora, meu, tudo seria diferente. Mas nós não sabemos, e glória a Deus porque nós não sabemos. E aí então, quando o ladrão fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus profere então a segunda frase pregada na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tu estás salvo, porque a tua fé em mim te salvou. E ali na cruz, junto à cruz, Jesus olha, estava Maria, sua mãe, estava também Maria, mulher de Clopas, mãe dos apóstolos Tiago e Judas, e também Maria Madalena e João, o apóstolo predileto de Cristo. Cristo sabia que a mãe dele estava sofrendo ali naquele instante. Ele sabia que naquele momento
crucificação, estava sendo cumprida uma outra profecia. Uma profecia que foi lançada quando Jesus, logo após o nascimento de Jesus. Naquele momento que Jesus olha para sua mãe, ele vê o cumprimento daquela profecia. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35. A profecia é a seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, esperando Cristo. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Já pensou, querido? Um homem temente a Deus, Simeão, Cristo, Deus falar para ele: você não vai morrer enquanto você não vir o meu filho. Continuando, e perdi o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, ele então tomou em seus braços e levou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia, e Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: daqui a profecia, eis que este é posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada, Maria, traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria sofreria, Maria passaria por um momento de extrema tristeza. Você sabe o que é, meu irmão? Você vê o seu filho que cresceu no seu ventre crucificado. Por quê? Por causa de algum crime cometido, alguma transgressão cometida? Nós ficamos extremamente transtornados quando vemos alguém passar por uma situação de um crime, sendo incriminado por uma coisa que não cometeu. Imagine você, Maria, vê o filho dela sendo morto, sendo apontado como transgressor entre dois ladrões. E aí, João capítulo 19 diz que Jesus fala então a terceira frase, quando Jesus vê o sofrimento da sua mulher, da sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Porque Maria estava com o filho dela lá, um dos irmãos de Jesus. E ele disse: mulher, está aí o teu filho, mulher. E ele disse para o filho: está aí a tua mãe. Isso é no versículo 27. E no final desse versículo, eu entendi bem o que significava, o que ele quis dizer, Jesus. No final do versículo de João 19 e 27, diz assim: desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Significando, queridos, que depois que Jesus morresse, Maria não ficaria desamparada. Ela teria um filho para cuidar dela, para tratar dela, para poder consolá-la depois de sua morte. Em Marcos, no capítulo 15 e versículo 34, tem a seguinte escritura, quarta frase que Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste?
E em Mateus capítulo 27, versículo 46, a tradução diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Duas versões diferentes no que se refere a Deus meu. E eu parei para pensar por que as Escrituras deixaram registradas na tradução o hebraico da frase, o hebraico da pergunta: Eli, Eli, lama sabachthani. E aí eu vi que logo depois, no versículo da frente, algumas pessoas que estavam próximas e escutaram esse clamor de Jesus acharam que ele estivesse chamando Elias, dada a proximidade entre as duas palavras. Eu não sei como é que se pronuncia Elias em hebraico. A gente vê do jeito que está aqui. Mas quando ele fala Eli, Eli, é porque naquela hora, eles estavam querendo arrumar até desculpa de que ele estava invocando Elias, sendo que eles sabiam que o significado disso era Deus meu, Deus meu. Querido, você já parou para pensar na seriedade dessa frase que Jesus fala? Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus naquela hora. Jesus estava dizendo isso. Era um grito de angústia, era um grito de aflição do Cristo. Essa frase de Jesus, ela era uma profecia. Salmo 22, versículo 1. Ele diria: Deus meu, por que me desamparaste? Como é que nós podemos explicar o imenso abismo de dor no coração de Jesus naquele instante, meu irmão? Será que Jesus foi desamparado por Deus? Deus desamparou Jesus naquele momento? Não, meu irmão. Deus não desamparou Jesus em momento nenhum. Era tudo parte do projeto, tudo parte do plano de Deus. Aí alguém pode chegar e dizer assim: mas acontece que Jesus era Deus. Jesus era Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. E no momento em que aquele homem estava passando por aquele sofrimento, passando por aquela dor, passando por aquela vergonha, ele abriu mão de todo o seu poder, ele abriu mão de sua autoridade para que os homens tirassem a sua vida, porque ele deu a vida para que fosse tirada. Deus naquele momento, Jesus naquele momento, não estava usando de seus atributos de Deus, ele era homem. Naquele momento de Jesus homem, meu irmão, ele não era onisciente. Jesus não tinha um atributo da onisciência por ser homem. E eu vou mostrar para você Marcos 13:32, quando Jesus é questionado sobre o dia e sobre a hora em que vai acabar os tempos. Sabe o que é que o Filho diz? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho que sou eu, senão somente o Pai. Ele era homem, sofria as mesmas coisas que nós sofremos, as mesmas tentações, para a glória de Deus. Era necessário que ele se tornasse homem, encarnado, porque diz lá no Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Precisava ser carne, precisava passar pelo que nós passamos, precisava sofrer o que o ladrão que estava à direita e o ladrão que estava à esquerda sofreram, as mesmas dores. Cristo não foi abandonado por Deus. Tudo era parte do plano divino. Ao mencionar o abandono, quando Jesus menciona esse abandono, Deus meu, por que me desamparaste?
expressava os sofrimentos físicos e morais que os homens passam. Sofrimentos físicos e morais pelos quais nós deveríamos ter passado, mas Cristo agiu como fiador. Ele foi no nosso lugar. Ele foi o nosso fiador. João, capítulo 16, no verso 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus manifestou um dos momentos mais atrozes dos crucificados na cruz, quando ele profere a quinta frase. João capítulo 19, versículo 28. Essa frase foi uma das frases que mais mexeu. Foi uma das frases que mais mexeu com o meu pensamento. Jesus, Filho de Deus, que veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós, pronuncia uma frase dizendo: tenho sede. E eu coloquei a mão na minha cabeça e disse assim: meu Deus, o que é isso? Tenho sede. Jesus está ali, à beira da morte, há poucos momentos de morrer, há poucos momentos de expirar, e ele diz: tenho sede. Eu fui pesquisar numa revista científica. Eu não sei se essa revista tem procedência, mas eu saí na internet pesquisando. E eu fui pesquisar sobre os limites da sobrevivência do homem. E ele diz assim, a reportagem, ela diz assim: em situações extremas na natureza, o ser humano pode morrer por pelo menos 7 motivos. Primeiro motivo, sede. Segundo, fome. Terceiro, calor. Quarto, frio. Quinto, ficando muito tempo sem respirar. Sexto, se ele ficar submetido aos efeitos de grandes altitudes. E sétimo, se ele ficar submetido ao efeito de grandes profundidades. E aí eu fui ver quanto tempo o ser humano pode passar sem beber água. E a revista me deu o seguinte dado: limite da sede, 4 dias sem água. Houve um recorde em 1905. Um mexicano, Pablo Valença, ficou 7 dias sem beber nada no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Limite para fome, 20 a 30 dias sem comer. Um recorde: em dezembro de 2004, o carioca Erickson Leite ficou 51 dias, 22 horas e 30 minutos sem comer. Ele começou o jejum com 103 quilogramas e terminou com 78,5 quilogramas. 24 quilos e meio ele perdeu. Morre-se mais rápido de sede do que de fome. A expressão que Jesus diz, tenho sede, pronunciada em meio a uma ardente febre, cumpria antigas profecias que alugavam a sede como parte do sofrimento do Messias. E eu entendi que quando ele diz tenho sede, é porque Jesus é tão conhecedor da palavra, que ele sabia que lá no Antigo Testamento tinha uma profecia que falava sobre a sede que ele sentiria, e ele precisava expressar aquilo. No Salmo 22, versículo 15, na parte B do versículo: e a língua se me pega ao paladar. E no Salmo 69, versículo 21, na parte B do versículo: e na minha sede me deram a beber vinagre. Uma das pessoas que estavam presentes ali na crucificação, quando Jesus disse tenho sede,
pegou uma esponja, pegou um galho de isopo, que é uma planta medicinal, molhou essa esponja no vinagre e colocou na boca de Jesus. E a Escritura diz que Jesus apenas provou, porque ele não suportou o gosto. É melhor ficar sem beber nada. Mas eu cumpri a profecia, porque eu vim para cumprir a profecia, e todas as profecias a meu respeito serão cumpridas nessa cruz. Amém. Foi isso que ele disse, foi isso que ele quis dizer. Na sexta frase, João no capítulo 19, versículo 30, quando Jesus tomou o vinagre, ele diz: está consumado. Inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Eu penso que naquele momento em que ele diz está consumado, antes de dizer está consumado, passou um filme na cabeça de Jesus. Estou conjecturando, está chegando a minha hora. E Jesus de repente passa a vista em todas as Escrituras. Está faltando alguma profecia, está faltando alguma profecia. E quando ele não tem mais nenhuma profecia para ser cumprida naquele momento ali, só se vir depois, aí ele diz o que está escrito em Lucas capítulo 23, 46: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Aleluia. Ele bradou em alta voz, diz a Escritura. Ele bradou: Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito. Ele bradou em alta voz, com todas as últimas forças que lhe restavam. A Bíblia diz que ele usou tudo que ele tinha naquela hora, o último fôlego de vida. Depois ele inclina a cabeça e expira, morre. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã, na sexta-feira, e permaneceu na cruz pendurado até as 3 da tarde. E diz a Bíblia que do meio-dia às 3 da tarde houve trevas sobre toda a terra. Haver trevas sobre toda a terra é sobre toda a terra da Judéia, toda a terra da Palestina e todos os países vizinhos. É uma figura da palavra, é uma figura da língua portuguesa. 3 horas da tarde, querido, foi a hora que Jesus entregou o seu espírito. 3 horas da tarde foi o seu último brado: estou voltando para a casa do meu Pai. A Bíblia diz que no início Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Gênesis capítulo 1. Jesus já fazia-se presente, Jesus sempre esteve presente, mas ele se fez carne e habitou entre nós, para que fossem cumpridas as profecias acerca do Messias. E um dado interessantíssimo, meu irmão, acerca da morte de Jesus: ele morre às 3 horas da tarde. Sabe o que era 3 horas da tarde? Era o momento em que o sacerdote fazia o holocausto a Deus, expiação dos pecados. O sacerdote chegava com o melhor novilho, com a melhor criação que foi criada ao longo do ano, que foi tratada ao longo do ano, e ele chegava às 3 da tarde para imolar aquele cordeiro. E eles passavam um ano inteiro tratando aquela criação, tratando aquele animal, para em um dia, às 3 horas, matar e oferecer o holocausto ao Senhor. Deus tratou Jesus por 33 anos em carne, Cristo em carne, para que um dia, às 3 horas da tarde, ele também fizesse um sacrifício para ele mesmo, mas em prol de toda a humanidade.
faziam com os novilhos, com o rebanho. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi único. Depois dele, nem mais. O sacrifício de Jesus foi único, necessário e suficiente para ligar o homem a Deus mais uma vez. Enquanto o homem, enquanto o sacerdote precisava fazer isso todos os anos, Deus cuidou para que um único novilho, um único cordeiro pascal fosse entregue e fosse morto, para nunca mais haver sacrifício de mais ninguém. Cristo foi entregue por nós. Não há sacrifício mais perfeito. Não é possível conceder sacrifício mais perfeito. A cruz, que era um instrumento de vergonha, a cruz, que era um instrumento de pesar, a cruz, que era um instrumento de desgraça para o condenado, cruz vazia, hoje se tornou um dos símbolos do cristianismo. Você pode ver cruz em qualquer igreja, em qualquer lugar, e se aquela cruz tem ali um homem pregado, aquele não é o Cristo que nós servimos, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia depois de sua morte, ele ressuscitou. Eu nunca fui a Israel, mas vários amigos meus já estiveram lá e já me disseram: Roberto, uma das partes mais emocionantes da viagem, que a gente chora e que a gente celebra uma santa ceia, é quando a gente chega de frente para o túmulo que Jesus foi colocado, que a gente vê a pedra movida e vê uma placa em cima: ele não está aqui, ele ressuscitou. Nem Maria, nem José, nem João Paulo I, II, quem for, nem Francisco, ninguém representa Deus na terra, a não ser o Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Jesus para permanecer conosco até a consumação dos séculos, porque isso é profecia, é de Jesus a profecia. Ele ressuscitou. Mateus, no capítulo 28, no versículo 1 ao 6, diz: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como os mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. E eu vou terminar essa mensagem relendo o mesmo versículo que eu li no início, mas com outra conotação. João capítulo 21 e versículo 25. Jesus fez e faz e fará também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o universo inteiro haveria espaço suficiente para todos os livros que seriam
escritos: glória a Deus. Meu irmão, fique de pé, em nome de Jesus. Eu termino a minha palavra. Termino a palavra dessa noite. Deus fez o sacrifício do seu Filho na cruz. Deus fez um sacrifício único. Nenhum outro sacrifício necessário é. Ninguém na terra tem autorização para se pronunciar como Cristo, porque Ele virá apenas para resgatar, para buscar a sua igreja. O dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho, senão apenas o Pai. E é por esse Filho que nós nessa noite celebramos. Aleluia. Graça, vitória, luz, que Deus abençoe.